Acendeu a luz verde, está valendo. Acendeu. Isso. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do senador Paim, que está nos dando essa oportunidade, sem palavras para dizer esse momento, o que significa para nós, vítimas da alienação parental. Algumas pessoas chamam de alienado, mas eu prefiro nos chamarmos de vítima. Porque o assunto alienação parental parece recente, né? Mas não é. Tem chamado cada vez mais a atenção de vários atores sociais preocupados com problemas familiares e me chamou a atenção pesquisar o assunto. Inicialmente, eu queria entender a alienação parental pós-separação, né? De acordo com a Lei 2.318 de 2010, à medida que foi se estendendo esse estudo, pude perceber que a alienação parental ela está fortemente ligada nas relações familiares. E a gente trata a alienação parental como um mal silencioso nas relações familiares, né? Inicialmente, essa alienação, o filho, podemos dizer assim, começa a ter sua capacidade, a despersonalização do ser, a sua maneira de agir, de pensar, e passa a existir no seio da família. Geralmente, a guardiã é a mãe, né? A gente tem grande maioria dos casos em que é a mãe a alienadora, e ela começa a desenvolver uma relação simbiótica, trazer aquele filho para o seu lado, trazendo a condição negativa do pai. Então, ela atribui todos os valores, todas as necessidades do filho, ela traz para si. A questão do respeito à família que desenvolve essa alienação parental, que a gente vai ver que transforma-se em síndrome, dependendo do estágio, o estágio leve, o médio e o grave. Então, podemos considerar que no estágio grave, ela já deixa de ser a alienação, a AP em si, transformando-se na síndrome, né? Aquela questão patológica que somatizam vários problemas, e aí são inomináveis a questão dos problemas relacionais, né? No seio da família, o alienador, ele começa ferindo o texto constitucional, né, no seu artigo 227, onde ele fala que a família ela deve ser amparada, criar a sua prole livre de crueldade, de opressão, né, no seu artigo 227. E o alienador, ele já começa ferindo o texto constitucional e não respeitar esse direito do filho, a criança ou adolescente, em ser respeitado no seu familiar, né? A questão também nas relações familiares, lá no Código Civil, no direito da personalidade. Nós entendemos, e diante do estudo, que quantos filhos nunca tiveram o conhecimento de quem seriam seus pais, né? E aí, durante esse período de estudo, a gente ficou feliz com o projeto do CNJ, o projeto do Pai Presente, que ele não se faz necessário só na certidão de nascimento. E aí ele faz o chamamento para que sejam reconhecidos esses pais. Que isso tem a ver com alienação? Muitas mães têm suas relações frustradas, assim, eu diria, não é uma conjugalidade concreta, e ao terem seus filhos, sentem-se no direito, como acham assim, é meu, é propriedade minha, e eu jamais vou divulgar quem é o pai. Isso é uma forma de vingança do pai. Por outro, muitas mães que apresentam quem realmente são os pais dos seus filhos, e os pais não aceitam. Também é uma forma de alienação, de opressão e de crueldade. Por quê? Eu preciso passar por um processo humilhante, né? Seria assim, a investigação de paternidade, seria também isso? Seria também denigrir a imagem do outro? Sim. Se eu digo que para que eu reconheça, como reconheçam o filho, eu tenho que ele passe por todo um constrangimento de passar por um exame, uma investigação de paternidade para que tenha meu nome em um registro de nascimento, também
dar-se assim. E a alienação, ela não vai acontecer somente entre pais separados, cônjuges, que eles precisam, de antemão, entender a diferença entre conjugalidade e parentalidade. Então, com o fim da relação, o que acaba é a conjugalidade. Os laços afetivos ficam, a questão da afetividade. E o que ocorre? Eles trazem para si todo o rancor, toda a animosidade de vingar-se. A questão principal é o ódio, é o desejo de dizer assim, não estás comigo como cônjuge, também não nos terás como parente. E quem vive isso, nós que somos vítimas da alienação parental, quando ela já está no seu estágio grave, nós podemos dizer que é imenso sofrimento. Você encontra um serzinho que você ama, que também tem o mesmo sentimento por você e passam nas ruas, lhe ignoram. E a gente começa. Essa questão das relações familiares, e aí a gente pede para as famílias, a partir do momento em que não existe mais o diálogo entre seus pares, vamos ficar atentos, porque a alienação parental, ela existe. O que ocorre pós-separação é que ela eclode, diz assim, cheguei. Ela acontece na relação, está lá de maneira implícita, todos os valores, eu costumo falar, numa linguagem clara, basta, nas relações disfuncionais, basta que o pai agende para sair com a família e, na volta do trabalho, ele encontra alguns amigos e demora um pouquinho e liga, A gente vai demorar um pouco. A primeira coisa que acontece, e eu tenho acompanhado durante o meu trabalho, as mães dizem, viu, falei que seu pai não presta? Quem está em primeiro lugar? Qual a primeira posição? Estamos aqui, preparados para sair. Ele está com os amigos. Vocês vão perceber que eu sou a mãe. Eu, sim, estou do lado de vocês todos os momentos da vida. Então, a gente vai sozinho. Vamos mostrar que a gente não precisa dele. E aí você começa a colocar nos seus filhos uma questão sua. O ciúme. Com quem será que está? O que ocorre nessa situação, Então, nos conflitos conjugais, e aí a gente vai passar para os relacionais, já existem casos da alienação parental que está ocorrendo não só pelo pai, ou pela mãe, ou pelo guardião, mas também pelas pessoas que se vinculam pela amizade. Há casos em que a mãe fala o seguinte, olha, a babá vai ficar com vocês, mas não goste dela. Eu prefiro que vocês não precisa vocês irem dormir lá no quarto com ela, não precisa que vocês tenham essa afinidade com ela. Então, o que ocorre? Ela tem medo que crie um vínculo com aquela pessoa e que, de repente, aquela criatura vai ceder todos os caprichos do alienador por medo de ser mais uma vítima. A questão da avó materna, a gente vê isso. Me permite só para a impressão que me dá, como eu não sou especialista na área, eu sei que muita gente está assistindo também não é, que talvez essa mãe, ou às vezes o pai também, está fazendo isso e não está percebendo o mal. Eu lhe ouvindo aqui, estou me sentindo como se eu fosse o pai. O mal que está fazendo para a criança, aquele egoísmo dela, momentâneo, ela está trazendo um prejuízo enorme para a criança no longo da sua vida. É mais ou menos isso? Com certeza. Às vezes por maldade, mas às vezes também até inconscientemente. Fique tranquilo que nós vamos dar o tempo necessário. Está muito boa a sua palestra. Obrigada. Muito obrigada. Então, falando, pegando esse viés, a gente vê o seguinte, estudos mostram que o grande número de crianças acometidas de depressão infantil é resultante desses conflitos familiares. As crianças começam a ter rendimento menor no colégio. Então, me preocupou. Por quê? O pai vem com a mãe, deixa o filho no colégio, beijinho e tal. Dia seguinte, ele volta e diz, olha, se aquela mulher vier pegar o meu filho, não deixa levar. Mas que mulher, senhor? Aquela que, infelizmente, é a mãe. Então, aconteceu isso de um dia para o outro.
O que acontece? Essa relação já estava desgastada. E o alvo, o que eu quero? Os meus filhos será a arma de vingança, né, em relação a isso. Acontece só com as mães? Não, mas nós somos, em grande maioria, a guardiã. Por que nós que lutamos contra a alienação parental defendemos o Instituto da Guarda Compartilhada? A guarda compartilhada, ela não viria a ser assim o remédio para a cura do mal, mas a gente poderia entender que seria, digamos assim, um genérico. Né? Seria importante. O que a gente pede? Esmeralda, para te dar uma respirada. O Instituto da Guarda Compartilhada, já de uma lei anterior, né, teve a necessidade de nós voltarmos à Casa Legislativa e pedir que, né, fosse explicado aos operadores do direito, que dissesse para eles, olha, essa lei está sendo interpretada errada. Aonde, então, nasceu o PL 1009, que hoje já está na Comissão de Constituição e Justiça, aqui pronto para vir para o Senado, né? Deve ter sido votado ou estar sendo votado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então, é como você está dizendo, nós temos que compartilhar já na constância da relação. Não adianta acreditar que não começa lá dentro. Começa lá quando você bem frisou. Um dos dois começa, né? Inclusive tem uma frase muito comum que um dos dois é assim, ó, tu és relaxado que nem teu pai. Tu já deve ter ouvido isso nos teus estudos. Tu és relaxado que nem teu pai. O que isso causa na cabeça de uma criança? Imaginem vocês. Aí outro disse, se eu não cuidar bem de você, sua mãe não é exemplo. Mas que exemplo? Nós temos casos de pessoas e uma conduta de classe exemplo. E está respondendo um processo judicialmente como não tem condições físicas, psicológicas e emocionais de receber visitas. Né? Não, acho que está interessante aí. Eu estou aqui cutucando porque eu estou achando bem interessante. Eu voltando no tempo, eu me lembro que eu já ouvi e fiquei abismado alguém dizer assim, não, você não vai ser nada na vida mesmo, puxou teu pai mesmo. Aí esse menino que eu conheço até hoje, ele ficou com problemas e, na verdade, ele me contava essa história. Ele era meu amigo, na verdade, né? Você é burro, nem teu pai mesmo. Chamava até de feio. A própria mãe chamava, você é feio mesmo, puxou teu pai, aquele bagunceiro e tal. Enfim, a criança, de fato, fica. Estou convencido. A senhora está dando uma aula aí muito interessante, porque eu acho que quem tem em casa tem que entender isso. A história de chamar a criança, você não vai a lugar nenhum. Depois o psicanalista vai aprofundar. Eu não sou, apenas acho que essa aula é importantíssima. Em vez de incentivar as crianças, eu, por exemplo, me permito que eu me meta aqui dizer, minha mãe, quando eu tinha um problema de preconceito na aula, sabe o que ela me dizia? Ela já é falecida. Não dá bola para esses caras aí, diz, você é meu príncipe. Você é um príncipe que veio da África para mim. Aí eu comecei a entender mais a África e tal, e aquilo tudo, claro que me ajudou muito, a minha autoestima ia lá em cima. Tu é meu rei, é meu príncipe, eles têm ciúme disso e tal. Então, eu quero lhe cumprimentar pela forma didática como está colocando. Muito obrigada. Que quem está em casa tem que entender que a autoestima da criança, né, meu psicanalista aqui, depois você vai aprofundar. É fundamental que começa ali, né, para ele ser, no futuro, um vencedor. E aí a responsabilidade aumenta, né? Estou aqui com um psicanalista. Então... Fique tranquilo que o tempo eu estou descontando. Tá. Todos têm direito. Bom dia a todos. Nós agradecemos o convite por estar aqui mais uma vez, senador Paim, divulgando e debatendo um tema tão importante, tão vital para a nossa sociedade, para todos os operadores, não só do direito de família, mas como das áreas interdisciplinares também. Porque o direito hoje ele não atua mais sozinho no processo de família, nas relações de parentalidade. Hoje nós precisamos das áreas multidisciplinares. E aí vem a questão que encaixa exatamente no que o senador acabou de frisar ali. Quer dizer, quando a pessoa diz, geralmente ainda a mãe, né, que diz, você é igual ao seu pai, você é relaxado igual ao seu pai, qual foi a outra expressão que a professora usou. Então, essas questões realmente vão sendo implementadas, introjetadas na mente daquela criança. Então, aquela criança, toda vez que ela vai ter aquele
ponto referencial, porque nós sabemos, depois o doutor da saúde mental vai comentar melhor isso, que nós temos referenciais. Os referenciais das crianças são, primeiramente, o pai e a mãe, que são os dois príncipes, né? Então, eles querem sempre ser igual o pai e a mãe e ser aquelas duas pessoas que são os verdadeiros modelos, né? Então, essas questões, essas frases muito típicas, vão sendo introjetadas na cabeça daquela criança, que vai crescendo e vai acreditando que realmente aquilo passa a ser uma verdade para ela. E se isso não for desmistificado, como acontecia com a sua mãe, que lhe dizia que massageava a sua autoestima e lhe provava o contrário, se existe só aquela pessoa que reitera diariamente aquelas frases pejorativas, aquelas frases que vêm em desabono à conduta do outro, aquilo vai sendo introjetado, e aí é que ocorre a lesão, aquela lesão psicológica, aquela lesão que vai acompanhar essa criança para o resto da vida e vai lhe trazer os problemas. Eu acho que agora o doutor ali, que é da área da psicologia, psiquiatria, né, pode, eu acho que complementar, né, doutor, porque acho que essa questão assim é bem interessante para as pessoas sentirem até onde vai os malefícios, a extensão desse prejuízo na formação de uma criança. Por favor. O doutor César vai pedir uma parte para a doutora, que está com a palavra ainda. Doutora Esmeralda. Em relação, primeiro, assim, bom dia a todos. Né, primeiro a parte e depois na minha fala eu vou fazer as considerações iniciais. O Fink é um autor lacaniano que ele fala muito isso da questão da alienação para Lacan. E é interessante uma suposição que ele faz, caso não for um estudo clínico, mas só para que as pessoas entendam de uma forma melhor, o que aconteceu com Einstein. Né, ele supõe, só para que a gente entenda a questão da alienação, que o pai estava conversando com a mãe na sala e falando: esse menino não tem condição de aprender, é uma criança... E supostamente estaria falando de outra, não dele, mas ele entendeu como se fosse dele. E ele introjetou aquilo, e isso justificaria o seu desempenho no ensino médio, nos ensinos iniciais, que foi pífio, todo mundo sabe disso, é histórico. E depois ele consegue superar isso e não precisa dizer mais nada, quem foi o Einstein. Então, dentro da clínica psicanalítica, isso falando de Lacan, né, tem outras linhas aí, mas todas convergem, todas concordam com essa questão que foi falada aqui. Né, a alienação, o que seria? Né, eu deixo, né, me abandono e acredito, ponho no que o outro está endossando, no que o outro está dizendo. Eu tomo aquilo como verdade para mim. Eu deixo de existir, é o outro que me faz ser quem eu sou. E isso é natural do desenvolvimento infantil. Né? A criança, ela tem o pai, a mãe ou quem está ali perto como aquele ser absoluto, verdadeiro, tudo que diz é verdade. Então, até que ele desenvolva a sua própria personalidade, o tijolinho ali dele é isso que ele vem tomando. Então, imagine o quanto é nocivo ter próximo dele ali, independentemente se é mãe, pai, ou se é um cuidador, qualquer pessoa que esteja ali, imputando essas questões como verdadeira. E ele pode absorver de forma imediata e já ter ali as suas consequências, ou de forma retardada também na sua adolescência, que é um risco aí muito grande também. Então, assim, a gente deve mesmo tomar muito cuidado com o que se fala perto de criança, porque ela toma aquilo como verdade absoluta e aquilo passa a ser parte integrante dela. Muito bem. Muito bem. Volta a palavra. Esmeralda. Doutora Esmeralda. Por favor. Uma parte com a doutora Esmeralda. Oi, só aproveitando, sobre essa questão da alienação parental, o entendimento que se tem é que, no imaginário das pessoas, que ela começa quando se tem a ruptura de relações. E, na verdade, assim, pelo que a gente vem estudando, pelo que a gente busca observar, é algo que começa na relação do casal. Né? Mesmo involuntariamente, mesmo sem saber, questões são reforçadas
acerca de comportamentos, né, que a criança ou adolescente tenha, né, sempre referindo-se a um ou a outro como exemplos, e é algo que vai passando despercebido ao longo da formação dessa criança, e que, numa situação de uma ruptura de vínculos, isso aparece muito fortemente. Eu só queria encaminhar um pouco para essa discussão, para não passarmos a impressão que a alienação ela começa na ruptura. Muitas vezes ela começa até na gestação. Até na gestação o senhor resgatou. Esse é o objetivo dessa audiência pública. Exatamente. Entendeu? Então, para a gente resgatar isso, né, porque a formação de uma criança, né, a preservação, o direito dela a ter um desenvolvimento saudável, ele perpassa para que nós ampliemos essa discussão, né, de colocarmos essas questões como essenciais para garantir esse desenvolvimento. Sexta-feira eu estive com um casal em que a mãe disse o seguinte, que ela teve aquela... Eles ligam isso à questão biológica, né? Mas aí tem um fundo psíquico muito grande. Que ela disse o seguinte, que ela não suportava o cheiro do marido, que ele tinha que ficar longe e tal, e justificando por crendice e vários outros mitos, né? Mas aí tem uma questão psíquica. Aí é uma forma de alienação já na questão da vida intrauterina. Quer dizer, o pai deixa de participar ali da gestação, não pode, porque a mãe tem ali uma rejeição quanto a ele inexplicável, né? Tenta se explicar a partir da biologia, que não é verdade. Volta, doutora Esmeralda, por favor. Sim. Então, a gente vê o seguinte, essas questões relacionais, e nós vamos ver o Código Penal, o artigo 242 e 243, né, onde fala que as crianças que as mães, depois da sua gestação, abandonam, entregam lá os abrigos, né? E o doutor fala nisso, fortalecendo o que a gente diz, que a partir do momento em que há uma gravidez indesejada, começa também o processo de alienação por parte da família, muitas vezes, por tratar-se de uma mãe solteira, a família começa a dizer, eu não lhe aceito dentro de casa. Eu estive com uma pessoa que dizia o seguinte, eu tive um bebê e fiquei morando com os meus pais, e a minha mãe dizia assim, vai ver lá teu gato novo, teu gato já está miando. Eu não considero que seja um neto para mim, porque eu estou decepcionada com o nascimento dessa criança. Então, teve uma gestação com problemas e vem toda uma estrutura. Na idade adulta, procura saber quem é o pai. Ninguém quer falar nisso, né? E uma coisa que a gente vê na questão, o que ocasiona a síndrome, a alienação parental, quando é de forma doentia, né? E vamos nos falar de síndrome da alienação parental. O ciúme doentio, né? Dentro da conjugalidade, a formação desequilibrada, geralmente uma pessoa que pratica alienação parental, ela foi vítima, ela apenas vai repassando, constitui família, mas foi vítima, isso eu tenho estudos comprovados em que a pessoa foi vítima e hoje é mãe e pratica a mesma coisa, e o pior é a personalidade perversa, né? É aquela, eu preciso que isso aconteça, a animosidade que permeia todo esse sentido. O distúrbio de comportamento também, isso, a pessoa com distúrbio de comportamento, então a pessoa que está ocasionando, tem pessoas que dizem, eu não sabia, dia desse eu estava numa palestra, quando terminou, uma diretora do colégio perguntou se eu tinha como fazer uma palestra para os pais. Eu disse, sim, para mim será uma honra fazer isso. Disse, tem pais aqui que está louco, que não imaginou que estava praticando isso. Então, a gente deixa nesse momento uma reflexão. Quem pratica alienação parental, chegando até a síndrome da alienação parental, que seria o seu estágio grave, né, final, tem esse sentimento de ciúme doentio, formação desequilibrada, personalidade perversa, distúrbio de comportamento. Então, a gente deixa aqui nesse momento um alerta. Vamos cuidar das nossas crianças,
na relação, porque pós-separação aí nós já teríamos como se fosse o estágio final da doença. Já fica difícil, porque estar separado, muitas vezes, eu havia falado aqui com o Serginho a questão da parábola de Salomão, quando a gente vê a separação nesse sentido. Eu não posso ouvir mais o que minha esposa diz tanto de mim em relação, de forma negativa para os meus filhos. Então, a separação é o melhor caminho? Não, seria o diálogo, né? E aí a gente vê assim, na parábola de Salomão, sabe quando ele diz assim, de quem é a mãe, então vamos partir o filho ao meio, e a mãe diz, não, eu prefiro deixar para ela do que perder esse convívio, perder a vida do meu filho, para mim vai ser um sofrimento maior, né? Então a gente vê essa separação como alguém dizendo, vamos ver se separado a gente resolve nessa situação em que ocorre esse grave problema nas relações familiares. Então, o que a gente quer nesse momento? Deixar um alerta. As pessoas nos abordam na rua e dizem, eu vi você falando sobre alienação. Mas isso aí, Deus me livre, eu nunca quero me separar para não ter que fazer isso. Não é assim, você tem que fazer uma reflexão, pensar como está a minha relação. A família que não há o diálogo, não existe aquela distribuição de tarefas, valores, a quem dos cônjuges está agregando só para você a responsabilidade, valores éticos, morais, e aí nós vamos ter pessoas desequilibradas, as pessoas vítimas, as crianças e adolescentes que são vítimas da síndrome da alienação parental, elas são mais propensas ao uso do álcool e da droga, né? Não encontra no lar o que necessita, o amparo afetivo. Esmeralda, sim. Ao suicídio, os depressivos, e assim nós vamos, né? Com certeza. Muito bem, doutora Esmeralda. Parabéns, viu? Doutora Esmeralda Roberto de Souza Lima, professora e pesquisadora. Parabéns pela sua palestra. Pode completar. Essa questão de sensibilização, de mostrar o que é alienação parental, eu peço sua licença para apresentar um trabalho, né? Eu, como aluna da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do meu sertão paraibano, a gente pediu a oportunidade, né, ao diretor, o padre Agripino, para que usasse esse material aqui. Foi uma reunião bacana, bastante proveitosa, no dia 25 de abril, que nós fizemos o dia da sensibilização, de conscientização sobre a síndrome da alienação parental, né? E aqui nós temos... Então, nós fizemos isso, Dia Nacional de Luta contra a Síndrome da Alienação Parental. E a gente ia ver, ter pai e mãe presentes não é direito, é obrigação, né? Não precisa mais aquela questão do final de semana. Chega de pais de fim de semana. Filho precisam dos pais todos os dias. E a gente fez isso, né, com o apoio do DCE, da faculdade, e foi muito bem. Então, aqui nós temos o tema Síndrome da Alienação Parental, um mal silencioso nas relações familiares. E aí a gente fez realmente o que é a SAP, né? A origem do termo, criado pelo médico psiquiatra da Universidade de Columbia, Richard Gardner, que ele trata todo o que seria a alienação parental. Tivemos aí o que eu falei agora há pouco, o que ocasiona a SAP, e aí foi uma forma de sensibilização, de mostrar, as pessoas diziam, mas eu não sabia nem o que existia. E a partir desse momento, já outros colegas tiveram interesse em estudar o tema, e a gente está fazendo aí o que pode, né? Como identificar a SAP, obstrução do contato, imediatamente quando alguém liga e diz, olha, seu filho não vai poder falar com você agora, já começa a instauração da SAP. Falsas denúncias de abuso físico, emocional e sexual, aí é o estágio grave. Deteriorização da relação após a separação, que a gente viu isso, e reação de medo da parte dos filhos, né? Eles dizem assim, se você for ver o seu pai, se você beijar o seu pai, quando você chegar em casa, você se dá mal. Eu tenho um caso da criança que diz assim para o pai, eu não posso lhe beijar, porque minha mãe disse que queima meus lábios, né? Então, ela tem medo, ela tem uma...
Por favor, repete essa frase. Sim. Eu não acredito nisso. Eu não posso lhe beijar, porque se eu lhe beijar, minha mãe queima meus lábios. A mãe ameaçando a filha de então, queimar os lábios. Esse medo, não fala para ninguém que eu te beijei, não fala para ninguém que eu te amo. Né? Não fala para ninguém, isso tem que ser um segredo nosso. Então, eu também, como psicopedagoga, eu faço alguns acompanhamentos e a gente vê isso. Então, aqui a SAP, como crime, né, o artigo 1º do Código Penal, ele vai dizer: não há crime sem lei anterior que o defina, né? Não apenas sem prévia combinação legal. E aí a gente tem todo um processo em que a alienação parental é crime mesmo. É o artigo 242 e 243 do Código Penal. Nós temos a Carta Magna, a dignidade da pessoa humana, que, na questão da alienação parental, ela não é respeitada. Eu não tenho o meu direito de dizer: esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é minha avó, né? A questão da parentalidade. E a lei 12.318 de 2010, graças a Deus que a gente tem. E aí nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, define também os crimes de torturar, o emocional, o psicológico, o Código Civil, no direito da personalidade, a questão da Lei Maria da Penha, que a gente faz essa analogia por ser uma violência psicológica, emocional e chegando a ser até física. As crianças, elas chegam a ser espancadas para negar assim, esse direito de dizer: eu gosto de alguém da família, que não a família do alienador. Né? A Lei 12.013 de 2009, em que ela vai determinando às instituições de ensino a obrigatoriedade de enviar as informações dos filhos aos pais, que estejam separados, né? Geralmente você chega no colégio, a diretora diz: a mãe falou que sua filha não poderá nem lhe ver no colégio, então você não vai levar. Então é importante que as instituições de ensino conheçam essa lei, né? E aí, finalizando, nós temos a nossa lei aqui, a SAP como violência doméstica. Por quê? Porque ela absorve todas as características da violência doméstica. Podemos, assim, classificá-la como tal, haja visto ser ela de forma física, psicológica, verbal e, por vezes, idealizadas de sexual. E aí a pior é a psicológica. Tudo que a gente... Pronto, então aqui a gente não vai... Deixa eu deixar aqui. Ok? Ok, muito obrigada. Ok, então, muito bem.